beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacomp1@outlook.com. O Facebook Istussar. E o celular para mensagem 3291650267. Aqui no curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O tema que nós vamos falar hoje ainda é Guerra Fria. Exatamente isso, Guerra Fria, parte 3. Então, vou ligar o ventilador, porque está um pouco calor. Ventilador com calor, rimou. Beleza? Hoje nós vamos falando sobre tempos delicados, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis, a insurreição da Hungria e a Primavera de Praga. Resumidamente falando aqui, vamos falar um bocado sobre a questão da Grécia e da Turquia e também da Guerra do Vietnã, beleza? Então vamos lá, Guerra da Coreia, vitória socialista na China. 1949 e a bomba reforça o medo dos Estados Unidos do avanço. Pessoal, a vitória socialista na China, né, com a Revolução Comunista na China em 49 e também em 49 o sucesso da bomba nuclear da União Soviética vai levar um grande medo dos Estados Unidos, principalmente nesse avanço que está tendo naquelas regiões. Tranquilo? A Guerra da Coreia vai de 50 a 53. É um tempo muito delicado. Por quê? O fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Coreia se torna independente. A Coreia, durante a Segunda Guerra e antes, era comandada aí pelo Japão. Quando o Japão é derrotado, há uma independência dessa Coreia, tranquilo? E ela é dividida em duas, né? A Coreia do Norte e a do Sul, pelo paralelo 38. Só que a Coreia do Norte, com indícios socialistas, invade a Coreia do Sul, né? Toma algumas possessões e aquelas coisas e tudo mais. Aí acontece um contra-ataque por parte do Sul e ajudado também pelos países capitalistas e pela ONU. Um contra-ataque, né? Nesse caso, o MacArthur, né, que era o general naquele momento, que auxilia nessa contra-ataque. A ideia, pessoal, era de uma vitória, só que eles não contavam que a China entraria para ajudar. E aquelas todos territórios conquistados agora foram desconquistados de novo, né? A Coreia do Norte consegue conquistar vários territórios. O próprio MacArthur, pessoal, fala que a ideia era bombardear algumas localidades na China. Mas o presidente da época, se eu não me engano, é o Nixon, né? Ele vai ficar meio receoso e vai falar de um jeito que o que aconteça, que naquele momento tenha-se uma conversa e tudo mais para chegar a um acordo, né? E esse acordo chega através do acordo de Panmunjom, né? Aonde também é criado uma zona neutra entre as duas Coreias. Só que até hoje, você sabe que elas estão lá em clima de instabilidade. A Grécia e a Turquia, pessoal. A Grécia e a Turquia são casos à parte também. Por quê? Naquela política, né, de avanço, de aliança ao capitalismo, né, aos Estados Unidos, a instalação de bases de lançamento de mísseis, né? E nesse caso estão muito próximos também à União Soviética. É um tempo muito delicado. A insurreição de Hungria e a Primavera de Praga, pessoal, são ideias de que sair do bloco socialista, né? Mas só que através do Pacto de Varsóvia, esses movimentos são duramente reprimidos e não levam ao êxito, tranquilo? Aqui no caso, aqui na Praga, na Tchecoslováquia. E a crise dos mísseis, pessoal, a mais importante aqui, muito importante, em 1962, um período mais delicado da Guerra Fria, né? Todo período é delicado, mas esse aí, o mundo teve por um triz para não ir todo mundo para a vala, né? Para a cidade dos pés juntos. Por quê? Em 1962 é instaurada a crise dos mísseis. Cuba, pessoal, é pegada por uma revolução, Fidel com tudo mais, aquelas ideias, adere também depois
às ideias socialistas, ao bloco da União Soviética, e tem-se um plano de instalação de bases de lançamento de mísseis em Havana. E o problema é que Cuba, pessoal, está ali, como eu falei para vocês, está ali no quintal dos Estados Unidos, muito próximo. E nisso, pessoal, o governo americano fica morrendo de medo. Caso esses mísseis cheguem e fossem instalados, poderia acontecer um ataque a qualquer momento. Nesse caso, o governo americano tentando fazer acordos e, entre outros, conversa vai, conversa vem, e ameaças de um lado e ameaças do outro, chega um momento em que esse programa dessas instalações de base pelo lugar da União Soviética é deixado de lado, né? Então, a crise dos mísseis, pessoal, foi o ponto mais, vamos dizer assim, o ponto mais forte que poderia chegar à Guerra Fria. Nesse contexto, pessoal, nós temos vários acordos sendo firmados, principalmente com o Brasil, né, com os Estados Unidos, para que não aconteça uma nova Cuba na América. Então você tem o apoio ao golpe militar, né, com a Operação Box-Bomb, né, e entre outros acordos, né. Então você observa uma aproximação muito grande dos Estados Unidos com outros países da América para que não aconteça uma nova Cuba, né. O Vietnã, Ho Chi Minh, né, ele consegue resistir, né, o lugar ali do Vietnã é a antiga Indochina, né, onde ele tem 3 países agora, 3 países, e nesse caso um deles é o Vietnã. O que acontece? Começa a resistir de uma ocupação francesa naquele momento, uma ocupação capitalista, e óbvio o cara tem ideias socialistas, né? Através da Conferência de Genebra, o que acontece? Se divide o Vietnã, né? E o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, né? Óbvio que o Vietnã do Norte com ideias aí voltadas, influenciadas pelo socialismo, e do Sul com ideias voltadas, influenciadas pelo capitalismo americano, né? Só que depois de um determinado tempo, pessoal, teria um plebiscito onde seria optasse pela união do Vietnã. Só que o pessoal do Norte ficava meio receoso, caso essa união fosse aceita, né, os capitalistas iriam tomar e aquelas coisas e tudo mais. E o que acontece nesse momento? O Norte invade o Sul, né? Acontece a invasão, aí começa a guerra toda, né? Aquelas coisas, tudo mais. Chega um momento em 73, né, onde tem o Acordo de Paris, e lembrando, pessoal, que a Guerra do Vietnã foi, naquele momento, transmitida ao vivo, teve fotos e aquelas coisas e tudo mais, e também teve grande comoção a partir daqueles movimentos que eu falei, né, aqueles movimentos populares, pacifistas, né, movimentos pacifistas, com o intuito aí de fim da guerra, né, de falar das atrocidades da guerra, né, porque você tem o Nepal sendo usado, né, como arma, grande coisa de arma química, e também o caso aí das mortes e tudo mais. O que acontece? É assinado o Acordo de Paris, né, os americanos deixam o Vietnã, e por muitos que falam, os Estados Unidos saem dessa guerra derrotado, né? A União Soviética sai por cima. É uma grande vitória da União Soviética porque há uma concentração, uma dominação muito grande naquela área. Tranquilo, pessoal? Chegamos aí ao fim da nossa aula. Na nossa próxima aula, na parte 4, né, falaremos mais sobre o quê? Sobre Guerra Fria. Valeu, pessoal!